Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação, e a gente vai aproveitar hoje para falar sobre fundos imobiliários. Afinal, a maior parte das perguntas veio exatamente dessa classe de ativo, os fundos imobiliários. Se eles estão em boa oportunidade nesse momento, se eles estão mais baratos do que ações e outras perguntas similares. Então a gente vai aproveitar para analisar essa classe de ativos e também vamos tentar destrinchar um pouquinho como é que funciona essa precificação de fundos imobiliários e vocês vão entender por que o mercado está acreditando que hoje é um bom momento para investir em fundos imobiliários. Bom, logo depois da vinheta a gente já começa. Curta o vídeo, se inscreva no canal também. Não deixe de comentar ali embaixo se você está comprando fundo imobiliário de qualquer tipo e depois no final você vê se bate com a minha opinião, sim ou não. Bom, uma das coisas importantes que a gente tem que começar a falar nesse vídeo de hoje é que todos os investimentos que nós fazemos, ou mesmo grandes investidores fazem, bancos no exterior, corretoras, etc., eles são investimentos concorrentes. Né? O dinheiro que existe no mundo ele é finito e todo mundo tem uma restrição orçamentária. Então o Daniel tem X reais para investir. Dentro desses X reais ele tem que selecionar se ele vai investir em fundos imobiliários ou se ele vai comprar ações. A mesma coisa acontece com, por exemplo, o Barsi, que tem muito dinheiro, ou com o Warren Buffett, que tem muito dinheiro, ou mesmo com o BlackRock, por exemplo, que é a maior gestora de fundos do mundo, né? Então, todo mundo tem uma restrição orçamentária, todo mundo precisa escolher um ou outro. E aí, na hora que a gente precisa escolher entre um investimento ou outro investimento, a gente precisa de um balizador. E qual é esse nosso balizador? Esse nosso balizador é quanto o governo está pagando em um título dele. Por mais que você não invista em renda fixa, o que eu acho um erro, mas por mais que você não faça isso, o mercado vai olhar isso com um certo viés. Ele vai entender que se eu consigo ganhar hoje uma taxa maior do que eu ganhava lá atrás, para investir, entre aspas, sem risco, né, ou com o menor risco que existe no Brasil, que é o risco do governo federal, que em tese é quem pode emitir mais moeda, inclusive para pagar a dívida. Se eu posso investir, ganhar mais nisso, o investimento em renda variável ele tem que pagar mais ainda para que compense esse risco que eu estou tomando. Então, eu acho que esse é o principal ponto que você precisa começar a tua análise. E aí eu peguei aqui no site do próprio Tesouro Direto para vocês darem uma olhada o que acontece de novembro de 2019, praticamente 5 anos atrás, até hoje. Você tem uma taxa que, tirando um ou outro período, ela é praticamente toda para cima, o tempo todo para cima, né? Salvo alguns períodos aqui, ó, aqui teve uma queda, enfim, né? Agora recentemente teve uma quedinha, mas a gente vê uma queda, uma alta de juros, né, de 2,87 mais a inflação para esse 6,42 mais a inflação, tá? E aí, o que acaba acontecendo? A gente, né, dentro da nossa assinatura de fundos imobiliários, a gente tem um condensador de todas essas estruturas. A gente solta um PDF todos os dias que chama Radar de Fundos Imobiliários. Inclusive, quero aproveitar para mandar um abraço aí para o Egbert, que faz isso com maestria já nos últimos 7 anos, se eu não me engano, tá? E a gente tem uma quantidade de dados aqui bastante expressiva sobre fundos que estão negociando acima do valor patrimonial, fundos que estão perto da máxima, o yield de cada um, onde está cada um, até que a gente chega nessa tabela aqui, que é a tabela que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje. Se vocês olharem aqui, a gente vai ver que tem 3 linhas aqui. Tem uma linha azul, que é a linha do Dividend Yield, tá? Que é o quanto de dividendos por ano, a média dos fundos que a gente analisa aqui, que inclusive é maior do que o IFIX, né? Ele tem pago em média. Se você olhar aqui, a gente está voltando para a máxima que foi atingida em março de 2023. Tá? Então a gente está voltando para a máxima de Dividend Yield aqui. Só que não basta apenas olhar dividend yield.
a gente tem outras duas linhas também. Essa linha amarela aqui é a taxa do Tesouro, foi essa taxa que eu acabei de mostrar. Então, de 2019, que era esse número daqui, até hoje, tem aquela alta. E é aquela mesmíssima alta que a gente mostrou há pouco tempo atrás. Só que aqui o Egbert usa um título mais curto, ele usa o 2030, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que essa taxa está subindo do título público, né? Inclusive, ele está batendo aqui a máxima de todo o período praticamente, né? Praticamente não, está batendo a máxima de todo o período. E a gente tem essa outra linha vermelha. O que é essa linha vermelha? É a diferença, tá? É essa distância aqui entre a linha azul e a linha amarela e que para a gente é o mais importante, aquilo que a gente chama de spread, tá? Então, os fundos imobiliários eles ficam mais baratos quando a gente tem um maior spread. E os fundos imobiliários ficam mais caros quando a gente tem um menor spread. Então, não era muito difícil a gente verificar, por exemplo, que em 2018 os fundos imobiliários já não estavam baratos. Por outro lado, uma pessoa poderia ser levada a achar que no final de 2019 aqui os fundos imobiliários também estavam caros, né? E mais que no meio de 2019 eles estavam baratos. Por quê? O que estava acontecendo ali? A gente estava tendo uma queda da taxa de juro e uma queda do yield. Só que essa queda aqui do yield aconteceu mais devagar do que essa queda da taxa de juros. Então aumentou esse spread aqui, o que abriu uma ótima oportunidade ali em 2019, que aqui a gente já via que estava se desfazendo no final do ano. Né? No final da pandemia abriu uma nova oportunidade, em 2023 abriu uma nova oportunidade e a gente vê que por esse gráfico a gente ainda não vê essa grandíssima oportunidade em fundos imobiliários. Por quê? Porque agora a gente está tendo o inverso. Se lá a gente tinha um dividend yield caindo aqui, ó, numa velocidade menor do que a taxa de juro, agora a gente está vendo o inverso. A gente está vendo uma taxa de juro subindo com um yield não subindo tão rápido assim. E aí, a gente entra num outro aspecto que é importante da gente falar, que é o seguinte: o que aumenta o dividend yield de um fundo imobiliário? Lembrando, o dividend yield é o total de dividendo que o fundo recebe por ano dividido pelo preço da cotação daquele fundo. Então, um fundo, né, ele pode aumentar o dividend yield se ele conseguir pagar maiores dividendos, ou um fundo pode pagar um dividend yield maior se o preço dele cair, porque aí está no denominador. Né? Vamos combinar que você não consegue mudar o preço do teu aluguel do dia para a noite, assim como você não consegue repactuar as condições dos CRIs que você comprou no fundo de papel. Então, o que acontece? Para você aumentar o dividend yield, você tem uma queda dos preços, tá, dos fundos imobiliários, e foi exatamente essa queda dos preços dos fundos imobiliários que fez aumentar esse dividend yield recentemente. Na nossa visão, para chegar no spread que já chegou aqui perto de 5%, ele precisaria estar maior ainda. Quer dizer, perto de 5,5%, 6%, ele precisaria estar maior. Para vocês terem uma ideia, o spread atual é de 5,02%. O spread médio de 24 meses é 5,27%. O spread médio de 36 meses é 4,77%. Esses números mostram que fundos imobiliários hoje já estão mais baratos, mas talvez não esteja tão barato assim. A gente pode imaginar novas quedas. Aqui eu vou fazer um adendo. Isso talvez vá fazer sentido para você pensar assim: puxa, apesar dessa queda, o Daniel acha que não vale a pena comprar fundos imobiliários. Não bote palavras na minha boca, tá? A gente aqui trabalha com alocação estrutural, a gente compra de acordo com o que a planilha manda, tá? Então, se porventura a planilha estiver mandando comprar fundos imobiliários, cara, um spread de 5% é coisa pra caramba, tá? Não é porque não é o maior dos últimos 6 anos que você não vai aproveitar. Né? Então, você deveria sim comprar fundos imobiliários, eles estão num ótimo preço, mas não é nada diferente da média dos últimos 24 ou 36 meses. Essa é uma análise geral de fundos imobiliários. E agora a gente vai passar para a análise que é mais específica de fundos imobiliários, mas antes disso eu preciso falar para vocês o seguinte: a gente
já está na nossa Black October. A gente não vai fazer Black Friday em novembro. A gente antecipou para outubro porque você tem diversas classes de ativos dando oportunidade. Eu não sei se em novembro não vai ter uma alta da bolsa de qualquer forma e que vai acabar comprimindo aí taxas boas que você pode receber. Então a gente já fez na primeira semana uma oferta do produto de small caps, na segunda semana a gente fez uma oferta do renda total. Essa semana agora a gente está com a carteira Z, que é a nossa oferta de fundos de investimento. Tá? Então você que não quer operar você mesmo, ou você que não tem tanto tempo, ou você que entende que você não está tendo psicológico suficiente para suportar essas quedas e você prefere passar para um gestor, a gente tem ali carteiras recomendadas que vão ter fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos no exterior, fundos de previdência, fundos de criptomoeda, enfim, a gente tem fundos de todas as de todos os tipos possíveis, com resgates curtos, com resgates longos e etc., para que você possa adequar o teu perfil a essa estratégia toda. Tá? Então, essa semana nossa é a semana da Carteira Z, que é tocada brilhantemente pelo Rafael Zattari e pela equipe, e vocês vão poder adquirir os fundos de investimento com preço especial no pacote de 3 anos. Quer saber mais informação? Clica no link da descrição ou aqui no QR Code que está na tela, tá? Porque você vai se surpreender com a qualidade de todo o nosso material. Agora, voltando aqui, vamos aproveitar para mostrar aqui o que aconteceu com o IFIX em algumas janelas. E para isso eu gosto sempre de mostrar o investidor 10. Se a gente pegar 10 anos, você vai ver que o IFIX e o Ibovespa, eles estão batendo próximos aí do CDI, lembrando sempre que talvez o início não tenha sido a melhor coisa, né? Porque ali até 2015, 2016, ó, o IFIX caiu 4,7, o Ibovespa 32,10 e o CDI já estava em 16. Então, esse período aqui talvez não tenha ajudado tanto. Tanto que depois o IFIX e o Ibovespa passam o CDI. E aí depois tem um período que fica abaixo, e depois tem um período que sobe acima, e agora tem um período que os dois estão abaixo do CDI. Normalmente, olhando esse gráfico, você percebe que quando está abaixo, é um bom momento de compra, porque normalmente ele rende mais do que o CDI. Né? Mas a pessoa pode esperar também a estar acima do CDI para comprar no pior momento. Tá? Então, isso aqui mostra muito bem. Quando a gente pega 2 anos aqui, a gente vê como está sofrendo nos últimos períodos. Né? O IFIX subindo 7,51, Ibovespa subindo 15 e o CDI 25. Então, aqui você tem uma grande diferença de preços. Bom, vamos aproveitar agora e passar para o site da B3. O que eu quero saber sobre IFIX no site da B3? A primeira coisa que eu quero saber disso é que o IFIX ele é um índice de retorno total. O que significa ser um índice de retorno total? Significa que o IFIX ele é calculado incluindo o reinvestimento dos proventos que são pagos. Tá? Então, na hora que você vê que o IFIX, nesse ano, ele caiu, por exemplo, né? E aí a gente consegue ver aqui, ele caiu não, ele teve uma alta ridiculamente pequena de 0,78%. Tá? Isso significa que, somando os dividendos que foram recebidos, ele subiu 0,78%. Ou seja, né, você praticamente está comprando uma cota no início do ano ou nos últimos 12 meses e você recebeu dividendos e a cota hoje está valendo menos. Né? Por quê? Porque se você reinvestisse, você teria o mesmo valor total. Então isso tem trazido muita chateação para os investidores de fundos imobiliários. E tem surgido também muitas piadas, né, na internet. Qual a piada? Eu investi R$2.000. Hoje eu tenho 1.800. Mas eu recebi R$200 em renda. Isso é completamente normal em um período de alta de taxa de juros, que é o que a gente está vendo aqui. Eu gosto muito de mostrar aqui o índice da B3 aqui, mostrando os rendimentos de fundos, tá, do IFIX. A gente vê que de 2019 a 2020,
a gente teve uma queda de 10%. De 20 para 21 teve uma queda de 2,28%. De 2021 para 2022 teve uma alta de 2,2%. De 2022 para 2023 talvez seja o único ano bom dos últimos 5, 15,5%. E de 2023 a 2024 a gente tem uma queda aqui de 2,86%. Isso talvez mostre por que fundos imobiliários estão tão baratos em relação ao histórico, mas talvez não tão baratos em relação aos últimos 2 ou 3 anos. Nos últimos 2 ou 3 anos ele esteve barato e ele continua barato ao longo do tempo. Só que, graças a Deus, hoje a gente tem mais alguns índices, a gente não precisa ficar só no IFIX. E aí a gente tem 2 índices que dividem, né, índices da Teva, que dividem os fundos de tijolos e os fundos de papel. E eu, inclusive, prefiro mais a gente usar esses indicadores, porque aí você consegue distinguir bem um e outro. Então, aqui no fundo de tijolo, ao longo do tempo, a gente vai ver o que está acontecendo nesse momento. A gente está tendo aqui que os fundos de tijolo, eles estão rendendo menos aqui do que o IFIX. Né? Então, os fundos de tijolo, eles não conseguiram performar tão bem. Você vê que o IFIX é essa linha cinza que está em cima e o índice FIIs de tijolo é essa linha que está aqui abaixo. Tá? Inclusive, aqui a gente consegue ver retornos mensais. Ó. Se menos 5,8 nesse ano para fundo de tijolo, mais 21 no ano passado, mais 3. Cabe aqui um adendo. No início do ano, todo mundo falava que esse era o ano de fundos de tijolos. Por quê? Porque fundos de tijolos iriam se beneficiar da queda de juros. E o Daniel estava lá atrás falando o seguinte, que você deveria respeitar a sua alocação estrutural. Se você definiu 70% fundo de tijolo e 30% de papel, não é porque é o ano de tijolo que você deve aumentar essa alocação em fundo de tijolo. E da mesma forma, se você definiu ao contrário, 70 em papel e 30 em tijolo, não é porque esse é o ano do tijolo que você deveria inverter. Porque normalmente quando isso entra no senso comum, isso já foi precificado lá atrás. Isso foi precificado a 21% de alta no passado, quase igual ao Ibovespa, contra 15,5% do IFIX. E aí esse ano a gente vê sofrendo aqui. Quando a gente vai para o índice de papéis, que era o patinho feio desse ano, a gente vê o oposto, né? A gente vê que em 5 anos, ou desde o início aqui, ele está rendendo bem acima, né? Está rendendo ali 62% no total. E aqui a gente vê que esse ano eles estão em alta, 1,4. Lembrando que a cota deve estar valendo menos, mas o rendimento que você recebe reinvestido vai fazer com que o teu patrimônio tenha subido 1,4, contra menos 2,9 do IFIX. E você vê que ano passado ele só tinha subido 9,6, ele era o patinho feio. Isso mostra muito que as coisas retornam para as médias e que o Brasil, com altas taxas de juros, ele é o país do fundo mais de papel. Só que, por ser o país do fundo de papel, você não deveria alocar todo o teu dinheiro também em fundo de papel, porque você vai acabar errando na tua alocação estrutural. Então, se eu tivesse hoje que responder a pergunta, resumidamente, dos nossos seguidores ali do Instagram, e se você quiser fazer pergunta na próxima semana, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @dicadehoje_7, eu gostaria de responder o seguinte, tá? Hoje, para mim, fundos imobiliários estão baratos, mas não é nada tão diferente dos últimos 2 anos. Tá? Ele esteve muito barato no início de 2023 e parece que ele está migrando para isso. Se ele cair ali para entre 3.000 e 3.100 pontos, ele fica mais ou menos naquele patamar. Aí sim, ele ficaria como um todo barato. O que eu percebo que hoje pode estar barato e pode fazer sentido, tá? Embora o mercado já esteja precificando isso também, e a gente pode cair no mesmo erro do ano passado de achar que era o melhor fundo de tijolo, mas seria os fundos de papel. Tá? Então, os fundos de recebíveis, a gente ainda está no início da alta de juros, então talvez faça sentido os fundos de recebíveis sem abrir mão de investir em fundos de tijolos. Se a gente pensar longo prazo e que em algum momento o Brasil vai voltar a negociar um IPCA mais 4, IPCA mais 3,5, cara, eu não tenho dúvida que fundos imobiliários estão muito baratos, né? Porque
Se voltar para 4, 3,5, você vai ter uma alta aí de pelo menos uns 40, 50%, que hoje estão como se estivessem acruados. Né? Então, faz sentido investir em fundos imobiliários, mas sempre respeitando a alocação estrutural. Tá? E tenta sempre pensar a longo prazo. Tá? Sempre que naquela linha ali do investidor 10 estiver abaixo do CDI, é porque está barato. Quando estiver acima, talvez não é que esteja caro, que não vale a pena comprar, mas aí já compra mais moderadamente. Bom, pessoal, acho que é isso. Lembrando da nossa Black October também, o link está aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, curte. Comenta lá embaixo se vocês concordam comigo ou não. E não deixe de se inscrever no canal. Eu queria agradecer a todo mundo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. E nunca se esqueça que construir leva tempo. Tchau, tchau, pessoal.